Muito bem, um bom dia com as bênçãos do Senhor. Continuamos nesse ambiente agradável, só que agora vamos estudar o terceiro tema do seminário Vida Campestre. Já estudamos que o principal propósito de Deus é nos educar, como diz o texto que está em Vida no Campo, página 16, educar nosso povo a sair das cidades para o campo, onde possam obter um pequeno pedaço de terra e fazer um lar para si e para seus filhos. Então, o propósito do Senhor é educar-nos para tomar decisões corretas. Não posso sair de uma cidade para o campo de maneira assim repentina, movida pelos acontecimentos que nos rodeiam. Não, o Senhor diz, adquira conhecimento. Saiba por quê, saiba como. Então, o Senhor nos diz que devemos ser educados, tá, para sair da cidade para o campo. Mas já vimos que é necessário saber o porquê. E aí tem várias razões, são 7 razões por que sair. Primeiro, a comunhão com Deus. Isso já estudamos. Formação do caráter, também já estudamos. Agora, no terceiro, nós vamos estudar preservação da saúde, salvação da família e ganhar a subsistência das famílias pobres. E o último tema vai ser escapar dos juízos divinos e a preparação para a crise final. Vejam, o texto que nos devemos sempre manter na mente é aquele que está em Mensagem Escolhida, volume 2, página 359. Diz o Senhor, se pela providência divina pudermos conseguir um lugar distante das cidades, o Senhor quer que o façamos. Tempos trabalhosos estão diante de nós. Por essa razão, vejo a necessidade do povo de Deus se mudar das cidades para regiões retiradas, onde possam cultivar a terra e produzir sua própria provisão. Vejo a necessidade de se apressarem para terem todas as coisas prontas para a crise. Então tem que haver um preparo. Sabe, a crise virá quando sai o decreto dominical. Mas não posso sair naquele momento sem ter preparado o terreno. Porque você vai sair para onde? Vai fazer o quê? Você tem que já saber antes. Para onde vai? Você tem que saber lidar com a terra, produzir seu alimento, porque chegará o dia que não poderá comprar nem vender. Pois bem, preservação da saúde, que é o terceiro tópico deste seminário. Eventos finais, página 98 e 99, diz o Senhor, não é a vontade de Deus que seu povo fixe residência nas cidades, onde há constante agitação e confusão. Deveriam poupar a seus filhos tal coisa, pois todo o organismo é prejudicado pela correria, precipitação e barulho. Para muitos que residem nas cidades, sem ter um cantinho de relva verde em que pisar, que olham ano após ano para pátios imundos, becos estreitos, paredes e pavimentos de tijolo e céus nublados de poeira e fumaça, pudessem eles ser levados a algum distrito agrícola, circundados de verdes campinas, matas, colinas e riachos, os límpidos céus e o ar fresco e puro dos campos, isto lhes pareceria quase um paraíso. É uma mudança tremenda. Eu já morei muitos anos na cidade, eu sei o que significa morar na cidade e morar no campo. 22 anos, pela graça de Deus, estou no campo. Conselho sobre Saúde, página 173. Os que se acostumam a exercícios apropriados ao ar livre, geralmente têm uma circulação boa e vigorosa. E observem, dependemos mais do ar que respiramos do que do alimento que ingerimos. É mais importante você estar respirando 24 horas por dia e você ingere alimento apenas 3 vezes ao dia. Agora, esse ar é fundamental para a promoção da saúde e preservação da saúde. Ciência de Bom Viver, página 271. Para termos boa saúde, é necessário que tenhamos bom sangue, pois esta é a corrente da vida.
Ele repara os desgastes e nutre o corpo. Quando provido os devidos elementos de alimentação, é purificado e vitalizado pelo contato com ar puro, leva a cada parte do organismo vida e vigor. Quanto mais perfeita a circulação, tanto melhor se realizará este trabalho. Então precisamos de alimentos nutritivos, uma alimentação vegetariana nutritiva e exercício físico ao ar livre para poder incorporar oxigênio e vitalizar o sangue e assim ter saúde. Por quê? Por isso que diz que dependemos mais do ar que respiramos do que o alimento que ingerimos. Em Conselho sobre Saúde, página 52, diz: o sangue não é tão capaz de expelir as impurezas como seria se a circulação ativa fosse produzida pelo exercício. Por isso precisamos de exercício físico diário. Na Ciência do Bom Viver, página 272, 273, diz: para possuir bom sangue é preciso respirar bem. Plena e profunda inspiração de ar puro, que enche os pulmões de oxigênio, purifica o sangue. Isso comunica ao mesmo uma cor viva, enviando qual corrente vitalizadora a todas as partes do corpo. Uma boa respiração acalma os nervos, estimula o apetite e melhora a digestão, o que conduz a um sono profundo e restaurador. Deve-se conceder aos pulmões a maior liberdade possível. Sua capacidade se desenvolve pela liberdade de ação. Diminui se eles são constrangidos e comprimidos. Daí os maus efeitos do hábito tão comum, especialmente em trabalhos sedentários, de ficar todo dobrado, assim, sobre a tarefa em mãos. Nessa postura, é impossível respirar profundamente. E aí você priva o organismo do oxigênio necessário para preservar a saúde. Então é todo um estilo de vida que, segundo a orientação de Deus, precisa, porque o organismo foi projetado, o ar foi projetado, a água, quer dizer, tudo isso o organismo precisa para funcionar corretamente. E em Ciência do Bom Viver, página 273, diz: a respiração superficial torna-se em breve um hábito e os pulmões perdem a capacidade de expansão. Os músculos abdominais, destinados a auxiliar na respiração, não desempenham plenamente seu papel. E os pulmões são restringidos em sua ação. Assim é recebida uma deficiente provisão de oxigênio. O sangue move-se lentamente. Os resíduos, matéria venenosa que deveria ser expelida nas exalações dos pulmões, são retidos e o sangue se torna impuro. Não somente os pulmões, mas o estômago, o fígado e o cérebro são afetados. A pele torna-se pálida, é retardada a digestão, o coração fica deprimido, o cérebro nublado, confuso os pensamentos, baixam sombras sobre o espírito. Todo o organismo se torna deprimido e inativo, e especialmente susceptível à doença. Tudo por não ter uma respiração que encha os pulmões de ar puro. E vem as consequências, os efeitos sobre o ser humano. Por isso que nós temos que levar muito a sério as orientações do Senhor. Ele é o nosso Criador, Ele sabe as nossas necessidades. Sabe porque o projeto é um todo. Não é somente projetou o homem, não, projetou o homem, água, alimento, sol, ar, todo esse conjunto. E faz parte do funcionamento do corpo, fazer trabalho físico, fazer trabalho mental, descansar. E precisa da palavra de Deus para colocar na harmonia todas as dimensões do ser humano que foram desajustadas por causa do pecado. Então, nesse conjunto, o Senhor está restaurando nossa vida. Quando negligencio o exercício físico, negligencio a luz solar, a água, o descanso e assim por diante, estou comprometendo minha saúde.
e posso comprometer também o desenvolvimento espiritual e minha preparação para o encontro com o Senhor Jesus. Por isso, a Medicina e Salvação, página 296, diz que homens e mulheres trabalhem no campo, pomar e jardim. Isto lhe fará saúde e força aos nervos e aos músculos. Se os que estão enfermos dessem aos nervos, músculos e tendões adequado exercício ao ar livre, sua saúde seria renovada. A mais espantosa ignorância predomina quanto a pôr o cérebro, ossos e músculos em serviço ativo. Cada parte do organismo humano deve ser equilibradamente exercitada. Isto é necessário para o desenvolvimento harmônico e ação de cada parte. É impressionante o que faz o exercício físico na restauração da saúde. Faz um tempo atrás, acho que foi em novembro do ano passado, eu peguei uma gripe muitíssimo forte, com tosse que nunca tinha tido. E era uma quantidade de matéria que saía impressionante, nunca tinha acontecido isso comigo. Inclusive, cheguei a ter momentos assim, insuficiência de ar, insuficiência respiratória. E eu estava viajando. Quando cheguei em casa, eu falei, não, eu preciso fazer exercício físico. Estava quase morrendo, mas precisava fazer exercício físico. Peguei um facão e comecei a cortar aqueles troncos de bananeira. Depois que tirou o cacho, fica o tronco ali. Cortei o tronco e comecei a retalhar para fazer matéria orgânica. Fiquei o dia inteiro trabalhando nisso. Bom, primeiro que a tosse começou a cessar, depois a secreção de matéria. No dia seguinte continuei fazendo o mesmo trabalho e no terceiro dia não tinha mais nada. Sem nenhum remédio. Bebi muita água, exercício físico bastante vigoroso e em seguida um descanso reparador. E a doença foi embora. Por isso que o Senhor nos orienta a trabalhar no campo. Não tem outro motivo. E veja o que diz em Ciência do Bom Viver, página 265. O exercício ao ar livre devia ser prescrito como necessidade vital. E para tal exercício, nada há melhor do que o cultivo do solo. Não existe melhor academia que o trabalho na agricultura. Porque aí está todo o ambiente adequado de acordo com a criação do ser humano. Foi criado para esse ambiente. E então são as melhores condições para recuperar a saúde. No livro Educação, página 219, como descanso ou estudo, ocupações ao ar livre que proporcionem exercício ao corpo todo, são as mais benéficas. Nenhum ramo do trabalho manual é mais valioso do que a agricultura. Chame o professor a atenção para o que diz a Bíblia sobre a agricultura, que cultivar a terra era o plano de Deus para com o homem, que ao primeiro homem, o governador do mundo inteiro, foi dado um jardim a cultivar. Quer dizer, não é por acaso que o Senhor fez isso com Adão, porque sabia que é necessário para a preservação da saúde e da vida. Veja o livro Educação, página 219. A Bíblia declara acerca daquele que cultiva o solo. O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. E aqui cita Isaías 28, 26. Diz mais, o que guarda a figueira comerá do seu fruto. Provérbio 27, verso 18. Aquele que ganha a sua vida pela agricultura escapa de muitas tentações e desfruta inúmeros privilégios e bênçãos negados àqueles cujo trabalho é nas grandes cidades. Claro, negados porque não está no ambiente adequado para receber a bênção. A bênção é no trabalho no campo. Se eu estou na cidade, como vou receber a bênção? É impressionante. Bom, essa é uma razão do porquê sair da cidade e ir para o campo. Preservação da saúde. Não existe lugar melhor. Mas sempre levando em consideração o que estudamos no primeiro tema, de que eu preciso me localizar em um lugar como este, mas não tão afastado da cidade que eu não possa pregar o Evangelho. Isso não. Esse não é plano de Deus.
Por isso que nós estudamos na localização de instituições de ensino, de sanatórios, casa publicadora, que distância o Senhor recomendou para que seus obreiros pudessem desfrutar da vida no campo e ao mesmo tempo pudessem pregar o Evangelho. Vamos então ao quarto tema, o quarto tópico, o porquê sair da cidade para o campo. E o Senhor nos fala da salvação da família. E aqui em Eventos Finais, páginas 118, 119, diz: sempre que possível, é dever dos pais estabelecer lares no campo para os filhos. Conforme o tempo avança, cada vez mais terá nosso povo de sair das cidades. Durante anos temos recebido a instrução de que nossos irmãos e irmãs, prestem atenção, e especialmente as famílias que têm filhos, devem fazer planos para abandonar as cidades conforme diante deles se abre o caminho para fazê-lo. Todos precisam sair, mas principalmente os que têm filhos. Observem por quê. Eventos Finais, página 96, nos fala a respeito de Ló e sua família. Quando a iniquidade predomina em uma nação, sempre deve ser ouvida uma voz de advertência e orientação, como a voz de Ló se fez ouvir em Sodoma. Contudo, Ló poderia ter preservado de muitos males a família, se não houvesse estabelecido seu lar naquela pecaminosa e contaminada cidade. Tudo quanto Ló e a família fizeram em Sodoma, poderia ter sido feito por eles, mesmo se tivessem residido num lugar a certa distância da cidade. Que distância é essa? Bom, já vimos no exemplo anteriores que o mais próximo que aparece nos exemplos é 5 quilômetros, 6 quilômetros, 15 quilômetros. Mas de uma cidade tão grande como Nova York, diz não menos de 50 quilômetros. Tá? Então, Ló poderia ter se estabelecido de Sodoma a uma distância tal que ele pudesse influenciar essa cidade com os princípios divinos e levar a mensagem para essa cidade sem comprometer a salvação da família. Vocês percebem? Agora, Mensagens Escolhidas, volume 2, página 354. Veja o que diz de Ló. Os anjos da misericórdia apressaram Ló, sua esposa e filhas, tomando-os pela mão. Houvesse Ló se apressado como o Senhor desejava que fizesse, e sua esposa não se teria transformado numa estátua de sal. Ló tinha espírito demasiadamente vagaroso. Não nos assemelhemos a ele. A mesma voz que advirtiu a Ló de que devia abandonar Sodoma, ordena-nos: saí do meio deles e apartai-vos, e não toqueis nada imundo. E aqui cita 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. É claro, sair deles quanto aos costumes, práticas, hábitos que o mundo tem, mas não sair do contato com eles. Por quê? Porque eu preciso influenciá-los no caminho do Senhor. E continua o texto: os que obedecem a esta advertência encontrarão um refúgio. Esteja cada homem bem desperto por si mesmo e procure salvar sua família. Cinja-se para o trabalho. Deus revelará ponto por ponto qual deve ser a próxima coisa a fazer. Cinja-se para o trabalho, porque no campo há muitíssimo trabalho. Para a criança, página 360. Muito mais se pode fazer para salvar e educar os filhos dos que presentemente não podem sair das cidades. Essa é uma questão digna dos nossos melhores esforços. Devem-se estabelecer escolas de igreja para as crianças que estão nas cidades, e em ligação com essas escolas, devem-se tomar providências para o ensino de estudos mais elevados, onde estes foram exigidos. Então, muitos não poderão sair de imediato, mas precisam educar seus filhos com uma educação cristã. Então, as igrejas teriam que ter sua escola para continuar educando esses filhos enquanto a família não pode sair da cidade.
E diz ainda, Mensagem Escolhida, volume 2, página 360. Os pais podem adquirir pequenas propriedades no campo, com terras para cultivo, onde podem ter pomares e cultivar hortaliças e pequenos frutos, que tomem o lugar da carne, que é tão corruptora ao fluido vital, que corre através das veias. Em tais lugares, os filhos não estarão rodeados das corruptoras influências da vida das cidades. Deus ajudará seu povo a encontrar lares como estes fora das cidades. Graças a Deus, porque, embora seja algo que não é fácil, eu reconheço, não é fácil sair da cidade e ir para o campo. Porque na cidade, se você quiser comprar casa, você escolhe o bairro, escolhe a rua. Se for apartamento, você escolhe o andar. Você escolhe, não, quero 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos, você acha de tudo. Mas num campo, achar uma boa terra, você tem que andar muito, sabe? Uma boa terra que tenha água e, enfim, que tenha um acesso fácil, é muito difícil. Por isso que tudo isto tem que ser planejado, tem que fazê-lo com tempo. De última hora, correndo, na pressão do decreto dominical, mas nunca vai conseguir. É necessário preparar o caminho, para quando vier a crise, esteja tudo preparado. Por isso que dizem, Eventos Finais, páginas 118, 119, muitos terão de trabalhar com empenho para ajudar a abrir o caminho, mas até que seja possível saírem, durante todo o tempo que ali permanecerem na cidade, devem ser muito ativos em fazer trabalho missionário, por mais limitada que seja sua esfera de influência. Nossas cidades estão se tornando cada vez mais ímpias e cada vez mais se torna evidente que os que desnecessariamente nelas permanecem, fazem-no pondo em perigo a salvação de sua alma. Então, como se manter afastado da cidade, dentro da cidade, fazendo trabalho missionário? Tem que ser muito ativo nisso. E levar os filhos para realizar esse trabalho. E o Senhor é muito claro nesta questão. Na meditação matinal do ano 77, Maranata, Cristo vem, no dia 25 de junho, que é a página 182, diz o Senhor deseja que seu povo se mude para o campo, onde se poderá estabelecer na terra, cultivar suas próprias frutas e verduras, e onde os filhos poderão estar em contato direto com as obras de Deus na natureza. Minha mensagem é: tirai vossas famílias das cidades. Tá? Beneficência social, página 195. No plano de Deus para Israel, toda a família tinha um lar no campo e terreno suficiente para o cultivo. Assim eram proporcionados tanto os meios como o incentivo para uma vida útil, industriosa e independente. E nenhuma medida humana jamais suplantou esse plano. Faz parte do projeto de Deus. E não teria como se melhorar aquilo que o Senhor estabeleceu. Não tem como. As razões são bem claras, bem consistentes. Já vimos que para formar um caráter à semelhança de Deus, o melhor local é na vida campestre. Para ter maior comunhão com Deus nas obras da natureza, sabe, discernir o amor de Deus, o poder de Deus, não tem lugar melhor que a vida no campo. Agora, na vida do campo também, eu vou preservar a saúde, porque tenho condição de fazer exercício físico, porque aqui estou obrigado a fazer exercício físico. Eu não posso deixar de roçar, capinar, cuidar do que foi plantado, porque senão o mato vai crescendo. Enfim, trabalho físico sempre tem. Está obrigado a tomar luz solar, queira ou não queira. Está obrigado a respirar profundamente, querendo ou não querendo. Está obrigado a beber muita água, porque o trabalho exige isso. E está obrigado a descansar, porque quando chega a noite, você cai na cama. E acorda só de manhã cedinho, 5, 6 da manhã, e dorme direto, sabe?
Então, a preservação da saúde é fundamental. Agora, já vimos que para salvar a família, eu preciso afastá-la dos grandes centros, porque a correria limita minha comunhão com Deus, isso dificulta a formação do caráter, a influência nos filhos vai prejudicando-os, e assim muitos filhos de famílias cristãs se separam de Deus. Por isso o Senhor diz, saia da cidade e vá para um campo. E também ganhar a subsistência, famílias pobres, que é o nosso quinto tópico agora. Em Beneficência Social, página 196, diz, dentro dos vastos limites da natureza, há ainda dentro de seu meio recursos suficientes para lhes fornecer alimento. Ocultas nas profundezas da terra, existem bênçãos para todos quantos têm a coragem, a força de vontade e a perseverança de lhes recolher os tesouros. O cultivo do solo, o emprego designado por Deus ao homem no Éden, abre um campo que oferece a multidões oportunidades para ganhar a subsistência. Isso que é importante nestes tempos de crise. E observem, Beneficência Social, página 196. Se os pobres, agora aglomerados nas cidades, encontrassem habitações no campo, poderiam não somente ganhar a subsistência, mas encontrar a saúde e a felicidade que hoje desconhecem. Trabalho árduo, comida simples, estrita economia, muitas vezes durezas e privações. É isso que seria a sua sorte. Mas que bênçãos lhe seria deixar a cidade com suas atrações para o mal, sua agitação e crime, sua miséria e torpeza para o sossego, a paz e a pureza do campo. O trabalho realmente é árduo, sabe? E a pessoa tem que aprender a viver com um orçamento bastante ajustado. Mas as bênçãos são muito grandes. Beneficência Social, página 197 e 198, diz, muitos que lavram o solo deixam de colher a devida retribuição por causa de sua negligência. Seus pomares não são devidamente cuidados. As sementes não são semeadas no tempo conveniente. E a obra de revolver a terra é feita de modo superficial. Seu mau êxito lança eles à conta da esterilidade do solo. Dá-se muitas vezes um falso testemunho ao condenar uma terra que, devidamente cultivada, havia de produzir fartos lucros. A estreiteza dos planos, o pequeno esforço desenvolvido, o pouco estudo feito quanto aos melhores processos, clamam em alta voz por uma reforma. Então, não é chegar só e plantar e colher. Você tem que estudar, tem que saber como plantar, como cuidar, quando colher e em seguida como processar as sementes ou os frutos da terra, para poder tirar o proveito deles. Na meditação matinal do ano 80, na página 274, diz o Senhor o seguinte: as nuvens, a luz solar, o orvalho, à noite. Essas constituem as mais valiosas provisões do céu. Mas todos esses favores bondosamente concedidos pelo céu serão de pouco valor para os que não se apropriam deles, por meio de diligente e esmerado esforço de sua parte. Tem de ser feitos esforços pessoais na agricultura, ao arar e o tornar a arar. As bênçãos de Deus, por meio das nuvens, luz solar, orvalho, à noite, são extraordinários para a preservação e crescimento das plantas. Mas, se a pessoa não se compromete a trabalhar disciplinadamente, de maneira constante, todas as bênçãos são perdidas. Beneficência Social, página 197 e 198. É mediante esforço diligente, fazendo o uso mais sábio de cada capacidade, aprendendo a não desperdiçar o tempo, que se tornarão bem-sucedidos em melhorar suas propriedades e cultivar sua terra. Então tem que haver um compromisso muito grande com todo esse trabalho.
Nessa meditação do ano 80, página 274, diz: tem de ser introduzidos implementos e a habilidade humana precisa usá-los. A semente tem de ser lançada na estação certa. Precisam ser observadas leis que controlam a sementeira e a colheita, pois do contrário não haverá colheita. Então, os implementos têm que criar algum meio para facilitar o trabalho. Porque aqui, por exemplo, se usa trator, se usa tratorito, e assim por diante. Quer dizer, nós temos que pensar, irrigação tem que ter aspersor. Porque se não se fizer isso, então o trabalho é tão excessivo que não dá conta para um ser humano. Agora, na meditação matinal do ano 92, na página 68, diz: no cultivo do solo, o obreiro ponderado descobrirá que se apresentam diante dele tesouros de que pouco suspeitava. Ninguém poderá ser bem-sucedido na agricultura ou na jardinagem sem a devida atenção às leis envolvidas nestes misteres. Variedades diferentes requerem solo e cultura diferentes. E conformidade com as leis que regem cada uma dessas variedades é a condição para o êxito. É interessante isso, você aprende como Deus fez as coisas, é maravilhoso. Batata doce, você planta a rama. Tá? Mandioca, que chama macaxeira também, aipim, você planta a vara. Caso do inhaminho, ou inhame, que alguns chamam de inhame, outro inhaminho, você planta a própria batata, a matriz das batatas. Tá? Isso que se planta. Então, quando a pessoa chega, tem que aprender que um planta assim, outro planta assim, um tem que preparar a terra de uma maneira que possa desenvolver-se melhor. Enfim, é todo um conhecimento que se adquire ao longo do tempo. Por isso que eu digo, precisa de preparação. Eu estou há 22 anos no campo, já sei que o conhecimento é adquirido ao longo do tempo. Hoje, eu sei o que é plantar trigo, aveia, arroz, linhaça, gergelim, chia, os feijões, milho, as batatas, todas as raízes como inhame, inhaminho, enfim, todos eles. Por quê? Com o tempo fui aprendendo, já sei quando plantar, como colher, como cuidar, como manejar isso e como beneficiar os grãos até chegar com o produto na mesa. Quanto tempo demorei? Foram anos. E essa experiência você vai adquirindo aos poucos. E assim diz em Conselho sobre Educação, página 165, caso a terra seja cultivada, há de, com a bênção de Deus, suprir nossas necessidades. Não nos devemos desanimar por causa de coisas temporais, por causa de aparentes fracassos, nem ficar desalentados pela demora. Cumpre-nos cultivar insistentemente o solo, com esperança e gratidão, crendo que a terra contém em seu selo fartos depósitos para o trabalhador fiel armazenar. Depósitos mais preciosos do que a prata e o ouro. A escassez que lhe é atribuída é um falso testemunho. Com o cultivo apropriado, inteligente, a terra dará seus tesouros para benefício do homem. Então precisa haver um trabalho diligente. E assim, nós podemos obter o necessário para ganhar a subsistência. Muitas famílias pobres passam necessidade nas cidades. Necessidade porque lá as coisas são difíceis, vem o desemprego, enfim, e a pessoa sendo exprimida por todos os lados. No campo não tem isso. Onde eu moro, você pode morrer de qualquer coisa, mas nunca de fome. Porque sempre tem alguém que te dá um cacho de banana, te dá uma sacola de batata doce, uma sacola de milho e assim por diante. No campo é possível isso. E vejam, que promessa de Deus. Conselho sobre Educação, página 165. As montanhas e os montes estão mudando. A terra está envelhecendo com um vestido. Mas a bênção de Deus, que estende uma mesa para seu povo no deserto, nunca faltará. Trabalhar na terra é uma das melhores espécies de ocupação, chamando a ação
os músculos e repousando a mente. Não é lindo? E aqui nos diz o Senhor, Mensagem Escolhida, volume 2, página 359. Se, pela providência divina, pudermos conseguir um lugar distante nas cidades, o Senhor quer que o façamos. Tempos trabalhosos estão diante de nós. Por essa razão, vejo a necessidade de o povo de Deus se mudar das cidades para regiões retiradas, onde possam cultivar a terra e produzir sua própria provisão. Vejo a necessidade de se apressarem para terem todas as coisas prontas para a crise. E já vimos que essas regiões ou lugares retirados, eles não podem estar tão retirados que você não consiga pregar o evangelho às cidades. Tem que conciliar uma região que você fique retirado da cidade para afastar as corruptoras influências da cidade sobre sua família. Um lugar que você possa ter, manter a saúde, ter sua provisão de alimentos, mas ao mesmo tempo eu preciso estar suficientemente perto da cidade para levar o conhecimento da palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe e cada um possa compreender que o dia é hoje. A decisão é sua, mas o poder é de Deus. Eu animaria a entrar no canal YouTube Sinais da Eternidade. Aí você vai encontrar este vídeo e vários outros que explicam sobre como sair da cidade para o campo. Mas, veja, não é apenas saber como, eu preciso saber por que sair, quando sair, para onde sair e como sair. Todos esses pontos são importantes. Por isso o Senhor disse, educai o nosso povo a sair das cidades para o campo. É necessário adquirir conhecimento, para que essa saída seja uma bênção para você e sua família, e não um fracasso, que não é a vontade do Senhor. Lembre-se, a decisão é sua, o poder é de Deus.